Abençoados e abençoadas, graça e paz. Espero encontrá-los todos bem. É o desejo do meu coração. Hoje, domingo, por volta das 20 horas e 30 minutos, já quase terminando o mês de fevereiro de 2023, eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva! Aperte lá em letras vermelhas, né? Se inscrever. O sininho também é importante. Divulgue e compartilhe. Não esqueça ao assistir de dar um like. O meu muito obrigado a todos vocês. Eu quero compartilhar convosco uma palavra no livro histórico que os religiosos chamam de Evangelho para os nossos dias, mas para os nossos dias, livros históricos. Capítulo 23, a partir do versículo 24, que diz assim: condutores cegos que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro está cheios de casos de mortos e de toda imundícia, de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais os sepulcros dos profetas, adornais os monumentos dos juntos. Querido, por que o Nazareno disse: coa um mosquito e engole um camelo? Esse é o tema da palavra que nós vamos refletir a partir de agora. A gente sabe que os religiosos engolem camelo e coam mosquitos. Vamos entender o que, na verdade, o Cristo Nazareno, ele quis dizer aqui nesta passagem, que é interpretada pelo sistema religioso de uma outra forma, de uma outra maneira. Eles procuram taxar as pessoas que vivem dentro desses lugares, que não seguem os preceitos dos homens, as pessoas que contrariam os líderes religiosos, e então eles os taxam de hipócritas, de demagogos, de fariseus, quando na verdade todos quanto ali estão debaixo ainda dos rudimentos da lei, seguindo preceitos, na prática desse conjunto que eles aplicam dentro do sistema religioso, nas liturgias dos cultos, praticando cerimoniais, ainda jejuando, dizimando, frequentando o templo, enfim, todo esse contexto vivido por eles dentro dessas sinagogas. O Nazareno,
Ele faz aqui, na verdade, um sermão às multidões e aos seus discípulos que ali também estavam. Então ele, o Nazareno, começa a criticar fortemente os fariseus e dar-lhes advertências duras. Jesus acusa duramente os fariseus. Eles eram extremos na obediência mínima às leis do Antigo Testamento. Por isso que o Nazareno os chama de hipócritas e também de fariseus. Eram tão exagerados que eles davam, por exemplo, os dízimos, até mesmo contando os ramos das plantas que tinham. No versículo 23, do capítulo 23, olha o que o Nazareno diz. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais a mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer também estas coisas sem omitir aquelas. Então, era assim que eles se comportavam. Contavam os ramos das plantas que tinham. Não que eles quisessem ser extremamente obedientes a Deus. Na verdade, não era isso. Eles estavam pouco se importando com isso. Na verdade, eles estavam querendo aparecer, estar em primazia, se destacar das outras pessoas, de estar em evidência, serem aplaudidos e reconhecidos pelos outros. Você não percebe que nos nossos dias também é assim que acontece? Nós que éramos de lá, presenciamos muito isto. E você que ainda se encontra dentro desses lugares, você sabe que os comportamentos lá dentro também são os mesmos, idênticos desses fariseus. O problema era deles praticar apenas uma obediência para mostrar aos outros que eram mais espirituais. E, no entanto, por causa desse extremismo, deixar para trás os outros preceitos importantes. Quais preceitos importantes que eles deixavam de lado? O Nazareno diz que eles não praticavam a misericórdia, não praticavam a justiça e a fé. Não é assim também nos dias de hoje? Não é assim que eles se comportam? Pouco se vê nessas pessoas, nesses religiosos, misericórdia para com os outros. Eles pensam apenas neles. São egoístas, não são capazes de se preocupar com aqueles que precisam, com aqueles que necessitam. Eles julgam as pessoas pelo que vê. Olham para o exterior. Apontam sempre o dedo e acaba condenando as pessoas por falta de misericórdia, por falta da prática de justiça. Nós vemos ainda nos nossos dias muito isso acontecer dentro das sinagogas. Eles valorizam, aspas, aqueles que fazem parte daquele meio. Nem todos, porque ali também há acepção de pessoas. Há grupinhos dentro desses lugares. Há pessoas que frequentam um determinado lugar desse e não conhece, mesmo estando ali há anos, outras pessoas. Entram, assistem às reuniões e vão-se embora. E voltam na próxima reunião, sem se preocupar com os seus irmãos, sem saberem seus nomes. Muitas das vezes, até mesmo aquele que senta ao seu lado
durante as reuniões. É a mais pura realidade. Quando há uma festa, nem todos são convidados, apenas aqueles que fazem parte daquele métier. Eu vi muito disso, eu presenciei muito disso, dentro desses lugares. Até mesmo quando ocupavam os salões de festas dos templos religiosos, não eram todos convidados. Havia um grupo seleto para participar. Muitos se reúnem para fazerem piqueniques, para fazerem passeios, mas nem todos participam. Fazem churrasco dentro das suas casas e convidam um grupo seleto. Agora, todos não deixam de convidar o pastor presidente com a sua família. O mosquito era o menor animal impuro que constava nas leis de restrições alimentares do Antigo Testamento. De todos, o mosquito era o menor que ali constava naquela lista. Lá em Levítico, e eu quero ler para mostrar aos religiosos que isso aqui não é uma falácia. Nós procuramos fundamentar, procuramos despertá-los para aquilo que está na verdade escrito. Levítico capítulo 11, versículo de número 23. Olha o que está escrito. Todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós abominação. Então o mosquito era o menor animal. Fazia com que os fariseus tivessem o hábito de coar as suas bebidas para que não ingerisse um animal imundo e transgredissem então essa lei. Então era uma tradição, era um costume, era um hábito deles coarem aquelas bebidas para que não viesse engolir o menor daqueles que constavam na lei do Antigo Testamento. Porque se assim eles fizessem, estariam transgredindo a lei. Então, eles se preocupavam com esse detalhe da lei, como também contar os ramos, para que pudessem dizimar. Dizimar dentro do sistema religioso é um orgulho para muitos. Eu vi muito isso. As pessoas se orgulharem, fazerem questão de que outros tomassem conhecimento de que eram dizimistas e criticavam aqueles que não eram. Eu mesmo lá dentro do sistema religioso, ocupando função de destaque, eu vivi durante 24 anos sem dizimar. E muitos sabiam e me olhavam com desdém. Quem sabe não acreditavam naquilo que eu estava ensinando, nas mensagens que eu estivesse pregando, por eu não ser dizimista. Porque dar o dízimo ali dentro daquele sistema religioso é orgulho para muitos. Porque eles acreditam naquilo que o líder religioso diz, que aquele que não dizimar é ladrão. O devorador, que para eles é esse ser espiritual, vai na vida das pessoas e farão uma devassa. É assim que eles entendiam, é assim que eles entendem acerca do dízimo. Já o maior animal impuro que constavam nas restrições alimentares era o camelo. Era um animal, lógico, né? Fácil de se ver. Bem grande. E não tinha, na verdade, como engolir. Por isso que aqui Jesus, ele fala, engolis um camelo, aspas,
e coais um mosquito. Lógico que isso é uma figura de linguagem. Agora, o mosquito, na verdade, eles coavam, para que não viesse engolir. Jesus, então, usa a figura desses dois animais para apresentar uma forte lição aos fariseus, que é coar um mosquito e engolir um camelo. Significava que os fariseus haviam perdido o sentido de proporção, ou seja, se preocupavam demais com as coisas insignificantes, como um mosquito, mas não tinham a mesma preocupação com aquilo que era muito maior do que um mosquito. Como na lei, Jesus disse que eles separavam dos ramos para que pudessem dizimar, mas não tinham consigo misericórdia, compaixão, justiça e a fé. Então, essa preocupação com aquilo que, essa não preocupação com aquilo que era maior, que representava transgressões terríveis, tais como a hipocrisia. Eles, na sua maioria, eram hipócritas. E Jesus os chamou de hipócritas muitas vezes, diversas vezes. O que nós mais vemos hoje nos nossos dias são pessoas hipócritas, que fazem política com a outra, média com a outra, mas por dentro não tem amor, não tem compaixão, não tem benignidade, não tem longanimidade e não é generoso. Pode ajudar e não ajuda, sabe da necessidade do outro e não faz nada pelo outro. Juntam dinheiros em caderneta de poupança, tem muitos bens, mas não socorre os que precisam, os que necessitam. Então, os males que eles cometiam eram terríveis, como a desonestidade, a hipocrisia. Então, tem ou não tem dentro desses lugares, dessas sinagogas, pessoas hipócritas e desonestas? Eles eram cruéis. A ganância fazia parte da vida daquelas pessoas. E o Nazareno conhecia, sabia que eram assim que eles agiam. Então essas coisas eram consideradas grandes e imundas, tal qual um camelo. E eles não estavam nem aí, preocupados com essas coisas que eles praticavam no seu dia a dia. O que está em vista aqui, nessa passagem de Jesus, é a hipocrisia. É a hipocrisia que está em vista aqui, nesse capítulo 23, do qual o Nazareno trata. Querido, uma das razões, um dos motivos que me fez tomar uma atitude, uma decisão de deixar esses lugares, é porque eu estava me sentindo mal. Eu estava me comportando como um verdadeiro hipócrita dentro desses lugares. Porque eu ensinava muitas coisas que eu não cria, que eu não acreditava, mas estava agradando o sistema religioso, agradando o líder maior, falando a linguagem deles, mas por dentro não concordava com aquilo. O exemplo é o dízimo, como eu falei, eu não era dizimista. Então, querido, esta era a preocupação do Nazareno com eles naqueles dias. Diante das pessoas que ele, Jesus Nazareno, faziam questão de mostrar que estavam coando as suas bebidas para não ingerir um mosquito, mas dentro do estômago de cada um deles estava uma quantidade enorme de carne imunda. Eles se comportavam, se consideravam o dono da lei de Deus. Eu me lembro de Pedro,
que queria até mesmo obrigar os gentios, os estrangeiros, a se comportarem como eles. Era assim que eles se achavam, donos da lei de Deus, acima de tudo e de todos. E hoje também não é diferente. Os religiosos, principalmente os evangélicos, fazem acepção das outras religiões. Dizem que todos aqueles que não são evangélicos vão para o inferno, porque não aceitaram Jesus como Salvador, não se batizaram, não tomam ceia e não fazem parte da membresia dessas instituições religiosas. Então, eles se sentem o dono do céu, o dono de Deus, como se toda a verdade fosse somente deles. É assim que eles se comportam, é assim que eles se acham. Aceita Jesus para você não ir para o inferno. Como se eles tivessem uma autoridade para ligar e desligar quem quer que seja. Porque é assim que eles pensam. Se você aceitar Jesus e eles fizerem uma oração por você, agora então você está salvo, segundo eles. Se você morrer agora, você tem a sua salvação garantida, simplesmente com este rito, com este ato que você fez provocado por eles. Como se eles tivessem autonomia para dizer o que devia ou que não devia ser cumprido. Assim era nos dias do Nazareno. Mas eles não cumpriam a lei como na verdade deveriam cumprir a lei. Tanto que o Cristo se fez carne e veio para que pudesse cumprir a lei, porque nenhum deles conseguiam cumprir a lei. Suas peneiras eram falhas. Eles não tinham cuidado de serem hipócritas. E foi preciso que o Nazareno fizesse esse discurso a eles, chamando de hipócritas. Ai de vós hipócritas! Então, este texto, como todos os outros dos livros históricos, foram para aqueles dias, para os dias do Cristo Nazareno. Podemos até aplicar aos nossos dias, mas não dizer que aquilo que foi escrito ali foi escrito também para nós. Não! Foi exclusivamente para esses hipócritas, para esses fariseus, para esses que não tinham misericórdia, que não praticavam a justiça e que não tinham a fé, que se achavam dono da lei de Deus, que na verdade por fora era uma coisa e por dentro outra completamente diferente, ao ponto do Nazareno chamá-los de sepulcro caiado. Se preocupava, como o Nazareno diz aqui, com a limpeza do copo no seu interior, com a limpeza do prato, mas por dentro, o seu interior eram de pura imundícias. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Porque o Nazareno disse: coa um mosquito e engole um camelo. Beijo no seu coração, um forte abraço. A hora já se foi, o meu tempo também. Divulgue e compartilhe. Muito obrigado por me assistir. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Ó, não se esqueça, nós da graça de Deus amamos vocês.